É tempo de pensar o impensável. Eu sou o professor Gil Giardelli e venho aqui compartilhar uma mudança de era. Uma mudança que nós falamos que acabou a quarta revolução industrial, é o início da sociedade global do conhecimento. O fim da era da informação. Um local onde a vida é rica, se ela é rica de conhecimento e sabedoria. Nesse novo mundo, nessa nova mudança, são palavras novas, novos conceitos que estão mudando a nossa sociedade, a nossa forma de trabalhar, de se relacionar, de interagir. Palavras que mudam completamente o mundo, mas porque palavras são mais importantes do que documentos. E a maioria das palavras que nós utilizamos hoje são aquelas palavras que nasceram ou ganharam muita força entre a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. E se agora é uma quinta revolução e não é industrial, nós precisamos ter novas palavras. Mas mais do que isso, um lugar onde sempre tem o lado oposto. Se na primeira Revolução Industrial teve o ludismo, que era Nelson Lud, que lutava contra as máquinas de tear a vapor, autônomas, agora é a paixão pela ignorância. Onde milhões de pessoas, talvez bilhões, que até têm acesso à informação, desejaram não saber. Mas você que está nos assistindo, que está aqui compartilhando um TEDx, está na antítese dessa paixão pela ignorância. E quando vem uma nova era, vários nomes surgem. Uma delas que surge lá no encontro do G20, dos 20 países mais ricos do mundo, que foi em Osaka, no Japão, e foi chamado da Sociedade 5.0. Um projeto muito profundo, um projeto fabuloso, mas que no final ou a humanidade será de todos ou não será de absolutamente ninguém. E começam a mudar locais, empresas. Se antes as empresas tinham que ser engrenagens, agora as empresas têm que ser ecossistemas. As cidades também. Mas o ponto importante é que nós estamos vivendo a realidade aumentada humana, aonde no mundo inteiro estamos compartilhando coisas boas, e posso assegurar que é uma revolução silenciosa. E eu falo isso fazendo parte de 2 grupos mundiais de estudos do futuro, utilizando uma série de modelagens matemáticas e o melhor do pensamento humano, nós estamos pensando para onde está indo essa era e esse futuro. E ele é fantástico, um futuro onde as pessoas estão compartilhando melhor. Como tecno-otimista e um otimista racional, tenho falado de locais onde para cada um nós teremos um mundo melhor. E aí começamos a falar dos 3 S's em inglês, que no português do Brasil seria ciência, sociedade e espiritualidade. Nunca, em todas as áreas humanas, está se falando tudo sobre isso. E é o que nós chamamos de pesquisar o invisível. E nesse pesquisar o invisível, aquele professor que lá, algumas décadas atrás, começou a falar sobre o processo de Gaia, sobre o nosso planeta, agora ele começa a falar que acabou o antropoceno, que são o local onde, durante 300 anos, nós, humanos, estávamos no centro. E agora nós estamos vivendo o Nova Cena, que todos os terráqueos importam. E nesse mundo físico e nesse mundo extremamente híbrido, começa a surgir até humanoides, que vocês vão ver no final, conversando conosco. Mas não para pegar nosso emprego, para que possa nos ajudar a voltarmos a ser seres humanos. E na minha fronteira do conhecimento, começo a entender o que nós chamamos de Green Innovation, a inovação verde, que vai trazer cidades mais inteligentes, mais conectadas, que vai trazer um local onde nós teremos uma harmonia entre o avanço, a evolução e o meio ambiente. E começa uma economia verde onde já está trazendo mais empregos do que aquela economia do petróleo e vai trazer um mundo mais harmonioso. E nesse conceito, a nova utopia do século XXI é cuidar do meio ambiente. Depois de décadas, onde cientistas, ativistas falaram sobre a importância de cuidar das nossas florestas no mundo inteiro, os rios, agora chegou esse momento. Mas claro, temos também pontos a prestar atenção, a matemática moral, um lugar onde as nossas vidas são levadas por algoritmos. E nessa matemática moral temos algum outro ponto, que é o que é o maior desafio de igualdade do gênero, é você trazer as mulheres para a matemática. No que seria a Olimpíada da Matemática ou o Prêmio Nobel da Matemática, que é a medalha Fields, em mais de 60 edições, apenas uma vez as mulheres conseguiram ganhar essa medalha. E aí a gente precisa estimular que mais mulheres venham para a matemática, trabalhem com robôs, sejam roboticistas. Temos também que ver a democracia, que ela está totalmente hackeada, ela está codificada e às vezes está até desaparecendo o conceito de democracia. Mas se existe algo que nós temos que lutar é pela liberdade.
E ao mesmo tempo, tudo isso, robôs, conceitos desse novo mundo, nós temos que falar também da renda mínima básica, porque estamos criando legiões no mundo que são os tecnoprecários. Pessoas até que trabalham com a tecnologia ou para a tecnologia, mas não conseguem ter uma vida digna. Mas também temos o que nós chamamos da engenharia genômica, a engenharia genética, onde eu posso assegurar que a gente vai criar um mundo que vai ser de muita prosperidade e de saúde para todos. Mas se nós não colocarmos a moral, a ética no centro de tudo isso, corremos o risco de criar um local onde pessoas vão realmente viver 200 anos e outras vão viver apenas 5 anos e morrer de malária. E aí tudo que a gente está vendo nessa nova era precisa ser repensada na luz da moral, das questões éticas. E aí a inovação vem evoluindo. E cada dia mais, nosso país, o Brasil, precisa da tríplice hélice da inovação. Aquela hélice da inovação onde nós colocamos a academia, onde nós colocamos a iniciativa privada e políticas públicas para que o mundo possa caminhar melhor. E nesse conceito de políticas públicas não falo de dinheiro, falam de um local onde uma patente não pode demorar 12 anos no nosso país. E sempre me pergunto sobre a nova educação. E aí o papel do professor mudando radicalmente. É a pedagogia dos iguais, a pedagogia dos coletivos. Quando pessoas em sites de streaming de vídeo, ou em plataformas de games, ou em plataformas até como o TikTok, estão aprendendo conjuntamente. E aí aquele conceito de aula cronometrada, espaço concreto, já não faz mais parte. E todos nós teremos que ter novas alfabetizações. Alfabetizações de dados, alfabetizações da matemática e mais ainda, sobre entender o ser humano. E sempre me perguntam sobre os robôs, as máquinas, vão tirar os empregos das pessoas? Muito pelo contrário, eles vão nos libertar de trabalhos repetitivos. Onde, por exemplo, nós vamos ficar com a aprendizagem profunda. A aprendizagem profunda coloca emoção, coloca repertório cultural, coloca uma série de fatores que vão mudar completamente como nós interagimos. E os robôs vão ficar com as repetições e vão aprender conosco. O maior exemplo é um robô de medicina que um médico de qualquer parte do mundo pode operar outro em outro continente. E só que ele utiliza isso como se fosse um game. E aí vem uma universidade lá do Oriente e fala assim, está na hora da gente mudar o conceito da educação e ensinar inteligência artificial, engenharia e também o melhor das ciências humanas. Para não ter mais aquele processo de olhar o mundo muito mecanicista, como Newton disse, como Descartes disse. E aí vem um processo que vai mudar tudo, que é chamado de Globotics, onde, através de hologramas, através do melhor da inteligência artificial, nós vamos levar as pessoas para qualquer parte do mundo, sem que elas tenham que sair do local que elas amam. E aí é o fim das fronteiras e o fim do que nós chamamos de chamar você de brasileiro, italiano, é o início da aldeia global. E se você acha que o futuro está muito próximo, temos aí o que nós chamamos da civilização cósmica. Um local onde as pessoas vão realmente poder compartilhar sobre outras fronteiras fora desse planeta. E acredite, me cobrem, daqui a algum tempo nós vamos estar fazendo uma nova forma de ver outros planetas. E aí os terráqueos vão estar realmente no Nova Cena. E agora e as ideias? Como elas funcionam? Se fala tanto de inovação, antes vem a inspiração, vem o que nós chamamos de aprender todos os dias, a curiosidade, depois vem a invenção. E o caminho da curiosidade é como uma tempestade. Ela vem, cria um caos, cria uma série de dúvidas, depois se acalma. E agora a nova forma de pensar na criatividade é quando você envolve pessoas de todos os campos. E nesse mundo você tem que repensar realmente se você está fazendo o que nós chamamos de transdisciplinaridade. E aqui eu faço uma homenagem para as pessoas que estão aí aprendendo, para minha querida amiga que é uma roboticista, que está aqui trabalhando comigo nos bastidores, e acabo com a frase de Ada Lovelace, que há mais de 200 anos ela criou o primeiro programa de computador. Mas naquela época, esse programa de computador não foi chamado com esse nome, foi chamado de matemática poética. E ela, quando acabou esse programa, ela disse, estou em um encantador estado de confusão. Espero que vocês estejam dessa maneira. E mais do que isso, na mesma época, tinha um grande escritor que escreveu o retrato de Dorian Gray e ele disse, o mapa que não caiba a utopia não é digno de ser consultado. Então, meus queridos amigos, eu concluo isso. Meu pai, há pouco tempo, se foi para o outro lado e deve estar muito bem agora, mas ele sempre me ensinou que a educação é a grande motor de mudança nesse mundo. Ele sempre falava, talvez eu não te dê tudo o que você deseje, mas sempre você vai ter uma roupinha limpa e um caderno e um lápis para aprender. Que a gente aprenda, porque na era do conhecimento global,
O que nos importa é aprender. Aprender todos os dias. Aprender, desaprender e reaprender. E nisso de aprender, eu trago aqui a pessoa que está por trás desse robô para conversar com ela. Ela é uma roboticista, uma mulher do século XXI, uma profissional desse novo século e tem muito a nos ensinar. Por favor, Júlia. Olá, meu nome é Júlia Souza e eu trabalho com o professor Gil Giardelli. Eu trabalho com o professor como roboticista, mas na verdade eu sou formada em design. Eu aprendi com o professor, e ele já falou sobre isso, que hoje não basta mais você ser formado em alguma coisa, você sempre tem que pender para o lado da tecnologia. Então, por isso, eu percebi que eu precisava me especializar. Então, eu fiz alguns cursos de programação e entrei para esse mundo da tecnologia. E hoje eu sou uma roboticista. Eu programo a Robô Pepper, que vocês vão conhecer. E eu queria falar para todas as meninas e todas as mulheres que nunca deixem de tentar. O mercado da tecnologia hoje é muito sexista, mas mesmo assim nós precisamos tentar. E nós, mulheres, somos muito capazes de entrar nesse mercado. Eu sempre achei que esse mundo de matemática e tecnologia não era muito para mim, mas eu estava errada. Quando eu tentei e vi o que eu podia fazer, bom, hoje eu sou uma roboticista. Então, é esse o meu recado. Agora a gente vai conversar um pouquinho com a Pepper. Olá pessoal, eu sou a Pepper, a robô humanoide da Five Era. Estou aprendendo com a Júlia e o Gil a falar português. Vocês acham que eu já estou falando bem? Eles também me ensinaram que o mundo será de todos os terráqueos ou não será de ninguém. Mas eu também ensino muitas coisas a eles, como por exemplo, ter empatia pelos robôs humanoides e a dançar. E o que você sabe dançar, Pepper?